Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Deus Mormons. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê não tratar como um Deus, na ideia plural, e um Deus monoteísta cristão, e sim tratar como o Deus Mormon, ou o Deus do mormonismo. Eu vou explicar porquê, tá? Porque que não dá para comparar o Deus que os mormons acreditam com o Deus que é ensinado na Bíblia. A gente vai falar sobre isso usando argumentos a partir dos próprios do Joseph Smith, por exemplo, que é o pai do mormonismo, e de outros autores. Também tivemos o prazer no vídeo anterior, que foi o vídeo sobre a família eterna, de recebermos a visita. Deixa eu só clicar aqui para ver, para mim ter certeza se foi nesse vídeo mesmo que a gente teve o prazer de receber a visita de... É isso mesmo. Tivemos o prazer de receber a visita de um teólogo, Lourivalls. A ideia de saber que eu estou fazendo um bom trabalho é ter recebido a visita aqui de um dos teólogos da SUD, que é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou, como eu estou tratando nos vídeos, mormonismo, né? E ele aqui tentou argumentar alguma coisa, mas não foi contra o que eu tinha dito no vídeo, né? No vídeo que eu falava sobre a família eterna. Ele não argumentou nada, só disse algumas coisas aqui. E eu não estou atacando o mormonismo, que fique bem claro. Estou descrevendo, estou usando até da fenomenologia da religião de forma descritiva, descrevendo o que os mormons acreditam. Para entrarmos no vídeo, né, para entrarmos no tema, antes agora eu quero fazer referência a uma obra, né, para você que é cristão e quer fazer apologética contra os mormons, né, com relação aos mormons, fazendo esse religião comparada e argumentando a partir da Bíblia, já que também eles acreditam na Bíblia, né, argumentando com os mormons a partir das escrituras. Essa obra aqui da editora CPAD, né, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é uma obra até um pouco grossinha, argumentando com os mormons, né? Deixo como referência um livro específico só trabalhando sobre a apologética mormon. Também temos aqui o Guia de Seitas e Religiões, né? Esse autor aqui é um americano, Bruce Stan, e o Ezequias Soares, Heresias e Modismo. Então, algumas obras, essas duas plural, abordam mais de várias religiões, e essa daqui, que é uma obra específica somente para trabalhar sobre os mormons. E também eu estou usando no Kindle outro livro, que é o livro Fatos sobre os Mormons. Então deixo aí como referência para que vocês possam... Deixa eu só confirmar aqui o nome. É isso mesmo, série Os Fatos sobre os Mormons, que é o que eu estou lendo agora, inclusive. Então deixo essas obras aí como referência para que vocês utilizem, e vamos tratar sobre o Deus dos Mormons. E por que o Deus dos Mormons? A primeira coisa que eu quero dizer aqui já de uma forma introdutória é que a visão que os mormons têm sobre Deus, ele difere do cristianismo tradicional. O cristianismo que é descrito de forma bíblica, através o Deus que os cristãos acreditam é o Deus pautado na Bíblia, né? O Deus que os mormons acreditam é um Deus pautado na sua própria doutrina e no livro de Mormons. Então é um Deus diferente, ele é diferente do cristianismo. Para que nós nos aprofundamos no tema, eu separei alguns tópicos aqui, né? Vamos abordar primeiro qual é a origem do Deus mormon, né? E quem é ele. Vamos abordar a questão da trindade, né? Com o que eles creem com relação à trindade, os atributos que o Deus mormon tem, né? E o Deus mormon com relação ao ser humano, como é que o Deus mormon age com relação ao ser humano, e por fim os poderes do Deus mormon, né? O Deus do mormonismo, né? Então esses vão ser os temas abordados. Vamos começar aqui, como nós já dissemos, né, que o Deus mormon difere de todos os outros deuses. Então, qual é a origem do Deus mormon, né? Qual é a origem desse, ou como eles chamam, Deus Pai, e quem é o Deus que os mormons acreditam, né?
a primeira coisa que você tem que entender é que o Deus que os mormons acreditam, ele já foi um homem. Como assim? Já assim, ele apenas, o Deus Pai, ele é um ser que foi exaltado. No entanto, ele já foi um homem mortal. Inclusive, os mormons acreditam, né, que você, se você for um fiel da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o Sud, ou um mormon, né, adepto do mormonismo, você também pode se tornar um Deus assim como Deus é. E isso não é minha fala, mas segundo o próprio Joseph Smith. Vamos ver o que o Joseph Smith, que é o pai do mormonismo, diz com relação a isso. Deus, olha o que Joseph Smith, vamos abrir aspas para ele. Deus foi um Deus como nós somos. Ele alcançou a exaltação e se tornou um Deus. É outra observação, um Deus, né? Jesus também se tornou um Deus. Nós vamos abordar isso quando nós falamos sobre a Trindade, para você entender, né? Que eles não creem um Deus, que Deus é um só, que se manifestou em três pessoas, mas não é um triteísmo, não são três deuses. Mas eles acreditam de forma politeísta, nós vamos entender por quê. E também Joseph Smith diz o seguinte: o próprio Deus, o Pai de todos, ele habitou na Terra como se fosse um ser humano, com um corpo. Na verdade, o Deus mormon, ele tem um corpo. Então, e seguindo mais adiante, para nós abordarmos como o mormonismo crê num politeísmo, né? Vários deuses, e especialmente com relação à Trindade, num triteísmo, três deuses. Por quê? Porque na concepção deles, a Trindade ela é composta por três seres distintos: Deus Pai, Jesus Cristo, que é o Filho, e o Espírito Santo. No entanto, uma observação é que eles são separados e não uma única entidade. O cristianismo, ele crê triuno, que são três pessoas: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não, no entanto, eles não creem que é um triteísmo, são três deuses, mas que essas três pessoas, elas compõem uma única divindade, né? Ou um Deus monoteísta, né? Mas também não é a ideia de que são seres distintos, são três pessoas, no entanto, um único Deus, é um único Deus. E a ideia é que não é como alguns creem, que, por exemplo, no Antigo Testamento era Deus, né? E ali agora foi Jesus quando ele veio, o mesmo Deus, e depois o Espírito Santo. Não são três pessoas, era uma única pessoa em épocas diferentes. Para os cristãos é triuno, é um único Deus. É complexo mesmo a doutrina da Trindade. É um único Deus que atua em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. No outro vídeo eu vou falar somente o que os mormons creem com relação ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para os mormons? Então, eles creem que de forma separada e não como uma única pessoa. Então aqui já difere do cristianismo tradicional, ou do cristianismo reformado ou protestante. Outra coisa é com relação a os atributos do Deus mormon. Quais são esses atributos? Primeiro, com relação à corporalidade. Então, o Deus mormon, ele possui um corpo tangível, né, semelhante ao dos seres humanos. Biblicamente, né, isso não é validado pela Bíblia. A Bíblia não dá espaço para essa compreensão. Por isso que é o Deus mormon. Eles têm a base doutrinária deles, né? Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre as obras que guiam, que são a base doutrinária do mormonismo, né? E a gente traz características de cada uma delas, sendo que eu já tratei, se você for aí na playlist sobre o mormonismo, eu já falei somente sobre o livro de Mórmon. É o primeiro, os Mormons, a playlist, e é o primeiro vídeo, que é o livro de Mórmon, né? Nesse vídeo eu falo sobre essa obra específica, a origem dela, inclusive, e a compreensão dela, né? Então,
O Deus mórmon, ele contém, ele tem um corpo físico tangível, semelhante aos seres humanos, e isso numa de suas obras doutrinárias, né? Que é Doutrina e Convênios, 130, parte 22. O cânon bíblico dos mórmons confirma o seguinte: o Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem. Então, um corpo semelhante ao do homem, talvez um corpo exaltado. Com relação à exaltação do Deus mórmon, né? Ele alcançou essa exaltação, né? Que seria o estado de perfeição, né? E divindade que os seres humanos também podem alcançar. O que isso quer dizer? Você também pode se tornar um Deus, ser exaltado e também alcançar essa divindade. Com relação ao que o Deus mórmon crê, né? Eles acreditam que esse Deus ele é amoroso e justo, né? Então Deus ele é amoroso, ele é justo, ele guia inclusive e ajuda os seus filhos a progredirem espiritualmente. Lembrando que também tem um vídeo sobre Jesus, o que os mormons têm sobre Jesus. Jesus é um filho espiritual, se tornou um Deus, que também você pode se tornar se você é um adepto do mormonismo. Então eles acreditam nisso com relação ao amor e justiça. E aí vem a questão, com relação então à atuação, à transcendência e imanência do Deus mórmon para com a humanidade, para com o ser humano. O primeiro ponto é a questão do progresso eterno, né? Então os mormons acreditam que os seres humanos podem progredir eternamente, quase semelhante ao que o espiritismo kardecista acredita também. Se você quer aprender um pouquinho sobre o espiritismo kardecista, tem alguns vídeos sobre o espiritismo kardecista, recomendo que vocês assistam esses vídeos, né? Então, e esse progresso, inclusive, né? O ser humano ele pode eventualmente alcançar a exaltação e se tornar um Deus. Lourenço Snow, né, que é um dos primeiros líderes da igreja, da SUD, né, a Igreja de Instituição dos Últimos Dias, resumiu o seguinte: como o homem é, Deus já foi. Então quer dizer, Deus já foi homem, né? E como Deus é, o homem poderá ser. Então o homem também pode se tornar um Deus, daí a ideia do progresso eterno. Um outro ponto é com relação à família eterna, que foi o vídeo anterior, que entrou um teólogo mórmon aí e escreveu, comentou, né? Mas eu não estou atacando o mormonismo, eu estou mostrando o que eles acreditam. E como cristão, né? Por mais que seja um cientista da religião, às vezes eu vou lá e dou uma pitadinha de apologética, porque também passei um bom tempo da minha vida dentro da igreja, estudar um pouquinho como autodidata, teologia, né? Muito tempo fazendo isso. Então às vezes eu faço essa comparação, né? Religião comparada, mas destoa. Então assim, não é ataque, mas é mostrando. Se você é mormon, vai lá e vê a diferença, né? Procura estudar, né? Até disse no vídeo anterior, ele discordou de mim, que os mormons não têm liberdade para ter acesso a um pensamento crítico, ler outras literaturas, senão somente aquelas produzidas pelo mormonismo, né? E isso é uma verdade, né? Mas eles não admitem, né? Porque eles dão a ideia de que tem liberdade para ler. Inclusive, eu vou gravar um vídeo sobre a salamandra branca, né? Vou gravar também sobre isso aí, que é uma outra compreensão de algumas coisas do mormonismo, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Então, com relação à família central, que foi o vídeo anterior, né? Os mormons acreditam que as relações familiares elas continuam, né? Não só nessa vida, mas por toda a eternidade. A família passa de um tempo para o outro, de uma dimensão para outra dimensão, poderíamos dizer assim, né? Com relação aos poderes do Deus mórmon, eles acreditam, eu separei só algumas partes, as principais, né? Na onipotência, então Deus mórmon é todo poderoso na compreensão deles e é capaz de realizar todas as coisas, né? Isso, coisas justas e as coisas boas, né? Então tá aí a onipotência. Com relação à onisciência, eles também acreditam que Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, né? Passadas, presentes e futuras, né? Porque ele se tornou Deus, né? E com relação à onipresença, né? Embora ele tenha um corpo físico, né? Mas
com relação ao seu poder e influência são onipresentes, né? E isso hoje através do Espírito Santo, que vai ser a pauta do próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar exclusivamente sobre o Espírito Santo no mormonismo, ou que os mormons acreditam ser o Espírito Santo, né, de Deus, né? Ou somente Espírito Santo, porque são três seres distintos, são né? Triteístas, né? Então são três deuses que não só são politeístas, porque também há aqueles que poderão se elevar à exaltação e também se tornarem Deus, né? Então é isso que o mormonismo ensina com relação a Deus, né? Recomendo que você não fique preso exclusivamente ao que eu estou dizendo aqui. Vai pesquisar, vai ler obras, vai ler, por exemplo, essa obra Doutrinas e Convênios, vai ler o próprio livro de Mormon, né? Coloca aí no Google e pesquisa sobre os textos que fala sobre isso, né? Não fica só preso ao que é dito aqui, que eu sou ser humano e aí eu posso falhar, mas as pesquisas me direcionaram a essa compreensão, a partir de obras que descrevem, e eu trouxe os autores falando eles mesmos, né? Os teólogos e o próprio fundador do mormonismo, que diz que, eu vou ler de novo aqui para a gente finalizar o vídeo, né? Vou ler aqui essa parte do Joseph Smith, aqui. Deus foi um dia como nós somos, então Deus foi um ser humano, né? E ele alcançou a exaltação e se tornou um Deus. O próprio Deus, o Pai de todos nós, habitou na terra, né? Então não sou eu que estou dizendo, é o próprio pai do mormonismo, ou pai da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Joseph Smith, ninguém mais do que ele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não são inscritos, recomendo que se inscrevam no canal, né? Deixa o teu like, aí é importante para a relevância do YouTube, e deixa o seu comentário. Com relação ao teólogo mormon, se ele vier aqui nesse vídeo, eu quero que ele descreva, ele utilize a Bíblia, eu quero que ele utilize a Bíblia, teólogo mormon, se você estiver ouvindo, assistindo esse vídeo, utilize a Bíblia e mostre que o Deus mormon, como assim eu tratei no vídeo, ele é o Deus que está aqui na Bíblia. E aí usa os textos bíblicos para mostrar que Deus ele foi ser humano e tem um corpo. Se você fizer isso, eu vou ter que, se você achar os textos aqui na Bíblia, desde 1999 que eu me converti ao cristianismo, eu nunca vi isso. Mas se você achar, coloca aqui que eu vou ler, vou estudar e vou confirmar o que você disse. Também, se você não achar e quiser botar as bases aqui, como eu utilizei o Joseph Smith e outros autores, e o próprio texto do Mormon Doutrinas e Convênios, e quiser explicar aqui porque que vocês creem dessa forma, também é bem-vindo, é um canal democrático, né? Pra gente aprender sobre as religiões. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.